Que a graça e a misericórdia de Deus seja estendida sobre todos nós e que você, meu irmão, irmãs e ouvintes, seja abençoado, abençoada pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é rica de bênçãos espirituais para todos aqueles que crê e recebe a palavra de Deus. Ela é a verdade de Deus que nos salva de todo mal, de todo espírito maligno que opera nesta era a qual nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo em uma era maligna. Mas, por outro lado, é gloriosa, porque Deus tem prometido, na sua palavra, ricas bênçãos espirituais para todos os filhos de Deus e filhas de Deus que crê e recebe a palavra de Deus em seus corações. Mas, nesta tarde, eu quero estudar com todos os irmãos e ouvintes a mensagem As Três Classes de Crentes que o profeta de Deus pregou para nós. Aqueles que já têm recebido esta mensagem, a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, já têm conhecimento e que é uma mensagem riquíssima de bênçãos espirituais para os verdadeiros crentes que crêem na palavra de Deus. O profeta de Deus, ele pregou esta mensagem baseado no Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 60, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Esse era ele. Como disse ele, eu sou a verdade e a vida. Mas há alguns de vós que não creem. Por quê? Bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Era uma coisa muito dura e eles não podiam recebê-la. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirados? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, São João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 71. Então, o profeta pregou esta mensagem, baseado nesta escritura. E a Bíblia fala claramente dos crentes verdadeiros. Também fala dos crentes manufaturados. E fala também dos incrédulos. Incrédulos na palavra de Deus. Aqueles que não creem na palavra. Eles creem nas suas denominações, nos seus sistemas, na teologia feita pelo homem, nas organizações, nos dogmas, credos e muitas outras heresias. Mas eles são incrédulos no que diz respeito à palavra de Deus. Mas a Bíblia nos deixa claro também dos crentes genuínos, verdadeiros. Se você ler em Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos deixa aqui claro, patente aos nossos olhos, dos crentes verdadeiros, tais como Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, os pais de Moisés. Muito embora esses verdadeiros crentes tiveram as suas falhas, suas fraquezas, os seus erros. Só que isso foi no seu Velho Testamento, no seu velho homem, na sua velha mulher. Porque a Bíblia não fala no Novo Testamento da embriaguez de Noé. Isso fala lá no seu velho homem, no seu Velho Testamento. Você não vai encontrar nas Escrituras, no Novo Testamento, Deus falando da embriaguez de Noé. E de outros demais servos de Deus que foram genuinamente crentes verdadeiros na palavra. Então, muito embora eles tiveram as suas fraquezas, suas falhas, mas eram crentes verdadeiros. Aqueles que creem piamente na palavra de Deus. Primeiramente, temos aos crentes, logo, aos crentes manufaturados. E por último, os incrédulos. Agora, isto, em verdade, é um tema tremendo, porém tão seguro, como estamos assentados aqui nesta tarde. Estes grupos sempre têm existido. Pode existir uma reunião de pessoas, sempre estarão estas três classes. Sempre tem sido assim. E seguramente sempre será até a vinda do Senhor. E nesta tarde quero, enquanto prego, que cada um de nós nos identifiquemos em qual destas três classes, em qual destes grupos estamos. E recordem, enquanto estou falando a esta igreja,
completamente cheia. E mesmo com as pessoas de pé por todas as paredes, também temos que ter em mente que estou pregando a pessoa ao redor do mundo, em várias partes do mundo, aonde chegam esta mensagem, estas fitas. Esse é o ministério destas fitas, diz o profeta. As fitas têm um ministério. Na verdade, só que essas fitas, ela não pode tomar o lugar dos demais ofícios ministeriais que Deus estabeleceu para trazer a mensagem que o profeta de Deus tem pregado, a santa palavra de Deus. Muitos estão indo ao extremos através das fitas, anulando os demais ministérios. Isto é um erro, porque Deus estabeleceu na sua igreja o ministério quíntuplo de Efésios capítulo 4, verso 11. Então, se Deus estabeleceu esses ministérios, eles têm que estar em operação, porque Deus não pode mentir em sua palavra. O próprio profeta de Deus, em várias mensagens, nos ensinou que esses ofícios ministeriais têm que estar em operação na igreja de Jesus Cristo, que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque é o corpo de Cristo em ação. Porque o corpo de Cristo, ele é formado de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, é necessário que esteja em operação no corpo de Cristo. E para que isto aconteça, se necessita do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que forma o corpo de Cristo. Diz a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, se você ler a partir do versículo 12 ali fala do corpo de Cristo e o que é o corpo de Cristo. E você pode ligar esta escritura de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, com Efésios capítulo 4, também lendo ali, do primeiro versículo até vários versículos em diante ali, é o versículo 14, 15, 16, 17, falando ali do corpo de Cristo e dos ministérios, ou de ofícios ministeriais que Deus estabeleceu. Muitos ministros dizem que crê no quíntuplo de aos Efésios. Mas até hoje, esses ministérios não estão em evidência, em funcionamento em suas congregações. Por quê? Se crê, a fé sem as obras é morta. Porque se de fato nós cremos, Deus honrará a nossa fé. E o Espírito Santo, ele alçará voo e ele formará esses membros, estes ministérios no corpo de Cristo. Mas estes ministérios jamais vai se levantar numa congregação de crentes manufaturados ou incrédulos.
Porque Deus não se agrada de operar a sua vontade perfeita em uma congregação de incrédulos, de manufaturados, mas somente na congregação que crê genuinamente nesta palavra. Agora, nós temos que crer não em parte da palavra, mas em toda a palavra. Porque nós temos que ter cuidado, porque o profeta de Deus nos advertiu do tão parecido. E esse tão parecido, o anticristo, que é o tão parecido, ele chega até 95% desta verdade. Porque para ser o tão parecido, se faz necessário muitas verdades para que então possa ser o tão parecido. Tipo de Judas Iscariotes, diz o profeta que ele foi o tão parecido, porque ele chegou bem próximo do Espírito Santo. Ele alcançou as duas etapas da graça: justificação e santificação. Judas Iscariote. E ele chegou bem próximo do Espírito Santo, faltando apenas 50 dias para o dia de Pentecoste, e ele não alcançou o Pentecoste, Atos capítulo 2, mas ele se desviou. Ele não foi perseverante em toda a verdade. Então, é necessário esse discernimento dado pelo Espírito Santo para que possamos saber, entender o que, na verdade, Deus está nos falando através da sua palavra. Porque o profeta de Deus nos deixou claro dos pequenos ismos. Porque os grandes ismos, as grandes heresias, isso é fácil de ver. Mas os pequenos ismos, que muitas das vezes são passados por alto por falta de discernimentos espirituais, por causa da cegueira espirituais que estão operando nesta era. Mas aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e são membros do corpo de Cristo, da noiva do Senhor Jesus Cristo, não será enganado. O diabo pode vir disfarçado de todas as maneiras, em forma de religião, em forma de aparência de piedade, e com até 99% da verdade. Mas quem tem o colírio de Deus vai enxergar, vai discernir todas as coisas. Por quê? Porque assim não diz a Bíblia. A Bíblia fala que o homem natural, ele não pode entender as coisas espirituais. Por quê? Porque ele parece loucura, mas os espirituais entendem bem tudo, e de ninguém é discernido. Os crentes espirituais, ele discerne todas as coisas. E ele de ninguém é discernido. Então é necessário do Espírito Santo na nossa vida, no nosso ser. Porque é uma promessa de Deus. Quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E o Espírito Santo de Deus está guiando a noiva do Senhor Jesus Cristo em toda a verdade das Escrituras. Conforme
prometeu o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos guiará em toda a verdade, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Há uma unção prometida na Bíblia, lá nas cartas de 1 João 2,27, e diz que esta unção, ela é verdadeira. A unção que vós recebeste fique em vós. E não há necessidade de que alguém vos ensine, porque esta mesma unção vos ensinará todas as coisas. Ela é verdade. E assim como esta unção nos ensina, nós devemos permanecer e perseverar. Porque muitas das vezes, são ensinados de acordo com a verdade, mas não permanece na verdade. Agora o profeta de Deus nos fala, quero falar acerca das 3 classes de crente. Recorde, tem um dito classe, meu tema é sobre crentes, um deles é um verdadeiro crente, o outro é o crente manufaturado e o outro é o incrédulo. Agora, primeiro sobre o qual quero falar acerca do crente, porque eu creio que ele deve ser primeiro, porque é quem verdadeiramente crê. Isto é, um crente, um que crê, como crê os discípulos. Esta porção das Escrituras servirá como nosso exemplo. Em primeiro é o crente. Então, o primeiro é o crente genuíno. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Agora, notaram a declaração tão extraordinária que fez esse crente na porção lida? Vocês notaram? Aonde nós lemos nas Escrituras, uma declaração tão extraordinária que fez o apóstolo Pedro, um homem indouto, sem letra, sem nenhum recurso teológico, sem nenhuma sabedoria humana, mas ele tinha o que muitos teólogos hoje, muitos intelectuais não têm, foi a revelação do Espírito Santo. É necessário a revelação do Espírito Santo. A fé verdadeira na palavra de Deus. Não a fé intelectual, mas uma fé verdadeira que procede do coração, da alma, que alcança lá o sexto sentido. Então é necessário esta graça. O que é isso de graça? A revelação do Espírito Santo é uma dádiva celestial, dado a todo aquele que crê. Porque é através desta revelação do Espírito Santo que você, meu irmão, irmã e ouvinte, alcançará graça para com Deus. Porque é somente pela graça, não porque nós merecemos. Graça significa favor imerecível. Nós não merecemos. Para ser um crente, não tem que ser indispensavelmente uma pessoa inteligente, na maneira como o mundo considera a inteligência. Então, o povo tem que ser uma pessoa educada. Isto é, na forma como o mundo considera a educação. A verdade é que não tem que ser educado segundo o mundo. A própria Bíblia diz que o homem que fez esta declaração era tão ignorante
como sem educação. Eu estou falando de Pedro. Ele não era considerado uma pessoa muito inteligente. Isaías capítulo 35 diz: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Isaías 35, verso 8. O imundo não passará por este caminho. Os imundos, que significa os incrédulos, os crentes manufaturados, os crentes mornos, os mornos desta era maligna, esta era chamada Laodiceia. Os crentes mornos e os frios não vai passar, não caminhará por este caminho. O apóstolo Pedro, sendo um crente verdadeiro, ele fez uma declaração muito importante e mostrando a sua posição na palavra. Quando o Senhor Jesus Cristo fez aquela pergunta: e vós, não quereis vos ir? Não quereis vos retirar? O apóstolo Pedro, ele se posicionou firme na palavra de Deus e disse-lhes: Senhor, para que iremos nós? Muitos pregadores que dizem assim: para onde iremos nós? Mas não é essa a expressão que foi dita. Porque a palavra para onde significa lugar. Mas aqui não está falando para onde. Na Bíblia fala para quem. Isso significa pessoa. Pedro disse: mas só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Porque já tinha o apóstolo Paulo, ou melhor, digo, o apóstolo Pedro, já tinha recebido a revelação de quem era o Senhor Jesus. Lá em São Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, porque o Senhor Jesus Cristo fez uma pergunta para os seus discípulos, porque muitos diziam, né, que Jesus Cristo era Jeremias. Outros diziam que ele era João Batista. Outros diziam que ele era um dos profetas que haviam ressuscitado. E Jesus Cristo fez esta pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não recebeu isso em algum seminário, de algum teólogo. Ele recebeu esta revelação diretamente de Deus. O Espírito Santo desceu sobre ele e ele não teve dúvida de quem era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo fez uma declaração para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu também és Pedro, e sobre esta pedra, isto é, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma doutrina herética, nenhum espírito contrário à palavra de Deus, nenhum espírito anticristo vai prevalecer contra o membro da noiva de Jesus Cristo, porque os membros da noiva de Jesus Cristo, que tem a promessa de estar no arrebatamento, serão revelados pelo
verdade será selado com o Espírito Santo. Por dentro estará cheio do Espírito Santo, e este Espírito Santo será o seu líder, que nos guiará em toda a verdade e nos mostrará a verdade, e também nos mostrará aonde está o erro, principalmente os erros doutrinários que tanto opera nesses dias, nesta era, através de pregadores endemoniados, ungidos com espíritos errados, guiando o povo fora da palavra, dando interpretações particulares na palavra de Deus, sendo que a Bíblia diz que nenhuma profecia é de particular interpretações, porque nenhuma escritura, elas foram produzidas por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E todos aqueles que são inspirados pelo Espírito Santo guiam o povo em toda a verdade, de Gênesis a Apocalipse, porque a palavra de Deus é a mensagem do dia, é a mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como tem nos ensinado o profeta de Deus. Ele diz na mensagem que aqui não há nenhuma lei a não ser o amor, nem um credo a não ser Cristo, nem um livro a não ser a Bíblia. Ele disse isso na mensagem identificado com Cristo e algumas outras mensagens. Porque Deus, ele revela a sua palavra para o seu profeta, o profeta da era, o profeta que está em evidência. A mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo está em evidência. O ministério do profeta de Deus ainda está em operação. O ministério de Malaquias, capítulo 4, está em operação. Por quê? Enquanto houver um eleito para entrar no reino de Deus, este ministério estará clamando o alarido para que o último eleito de Deus receba esta palavra e nasça no reino de Deus e seja cheio do Espírito Santo. Porque a era ainda não terminou, diz o profeta. Na mensagem pergunta-se resposta número 4. Porque só terminará a era de Laodiceia com o arrebatamento. Então a palavra de Deus ainda está sendo pregada e Jesus Cristo está intercedendo pelos seus, para com todos. O sangue do Senhor Jesus Cristo está no propiciatório, fazendo intercessão, nos purificando, nos conservando limpo e santo na presença de Deus, mediante o nosso arrependimento, porque temos que aceitar, receber estas verdades da palavra de Deus, para que assim possamos receber de Deus as ricas bênçãos prometidas na palavra, e assim perseverarmos em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, para que possamos então estar preparados para este tão esperado dia do arrebatamento. Então nós temos que despertar. Esta tarde estava falando com um dos diáconos acerca desta nova ponte que estão construindo aqui na cidade. Ele disse que há muitíssimas extensões que atravessam rios e lagos, porém há um só,
Há uma só extensão que atravessa da terra até a glória. É chamada o caminho do rei. E sobre este não passará os imundos. É um caminho construído por Cristo, nosso Senhor. Só há uma estrada que nos levará para a glória. É o caminho do Rei. O Rei Jesus Cristo, o Rei da glória. Então, Pedro de pé ali, uma pessoa sem educação. Havia visto a palavra do dia presente absolutamente vindicada. Pois Deus havia prometido que para esse dia haveria um que se levantaria dentre eles mesmos e seria profeta. E para Simão Pedro era difícil crer. Por quê? Havia visto tantos impostores. Porém, quando ele viu claramente a genuína palavra dessa era e viu a identificação justa, então estava plenamente convencido de quem era. Foi ele quem disse: Senhor, a quem iremos nós? A quem iremos? Isso foi quando a multidão estava se dividindo entre crentes, incrédulos e crentes manufaturados. Os três grupos estavam ali de pé nesta multidão de gente, crentes manufaturados e incrédulos. Todos estão neste mesmo capítulo onde temos lido. Em São João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o 71. As palavras que Cristo falou dividiram a congregação. Porém, assim deve ser. Porém, assim teve que ser. Ele era um homem maravilhoso, Jesus Cristo. Era um homem maravilhoso enquanto curava os enfermos. Porém, quando chegou a doutrina e a profecia, isso foi o que separou a casca do trigo. Vê você? A casca somente forra o trigo. Não é o trigo mesmo. E não pode ser usada para nada, porque nela não há vida. Antes, sendo parte da palha, não pode ficar com o trigo. Não herdará junto com o trigo. O grão é do qual estamos falando. O grão é o qual estamos falando. Isto é, o coração do grão de trigo. Agora, notem que Pedro estava convencido que este era o Messias. Portanto, não lhe importava o que diziam os demais. Não lhe importava o que dizia o sacerdote. A Simão Pedro não importava o que dizia a igreja, porque estava convencido em si mesmo naquela ocasião, quando Cristo lhe havia perguntado: quem dizem os homens que eu sou? Quem sou eu? Eles lhe responderam que alguns diziam que ele era um profeta, outros diziam que ele era um dos profetas antigos que havia ressuscitado, outros diziam que era Moisés ou Elias. Então ele lhes disse: vós, quem dizeis que eu sou? Então respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele e respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue. Tu não aprendeste isto de um livro, nem de um credo, nem do catecismo, mas meu Pai que está no céu, bem revelado. Esse era o crente genuíno.
Cristo, porque tinha a revelação espiritual da palavra. Vê? O crente genuíno, verdadeiro, é aquele que tem a revelação genuína da palavra. Tu és Simão. E sobre esta pedra, a revelação de quem sou eu, sobre isto edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada vai prevalecer contra a igreja que está edificada sobre a revelação. A revelação do Espírito Santo. Com razão, Simão disse: para que iremos? Porque Jesus lhe havia perguntado: quereis vós também retirá-vos? Então foi quando lhe responderam, dizendo: Senhor, a que iremos? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus Cristo tem palavras de vida eterna. Só em Jesus Cristo podemos alcançar vida eterna. Só em Jesus Cristo podemos alcançar a libertação total daquilo que nós necessitamos. Só em Jesus Cristo podemos alcançar a cura, a transformação, a cura do físico, a cura da alma. Só em Jesus Cristo podemos alcançar o batismo do Espírito Santo. Só em Jesus Cristo podemos alcançar as bênçãos espirituais prometidas na palavra. És o único. E não era que somente ele tinha palavra de vida, mas ele era a palavra de vida. Jesus Cristo mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele era a palavra de vida e Simão reconhecia claramente isso. E quando o reconheceu, isso foi o que guardou sua esperança, porque lhe foi revelado que esta era a palavra viva. Agora, esse é o crente genuíno. Quando o Espírito Santo, não quando alguém tem sido persuadido por alguma pessoa ou por qualquer outra coisa, mas quando o Espírito Santo lhe houver revelado a palavra mesmo e você vir a palavra claramente vindicada, logo vir ao Espírito de Deus chegar a esta era, na palavra para esta era, e manifestá-la. Como poderia um homem não crer em Lutero? Se soubesse isto, Lutero foi reformador. O espírito do homem saiu nessa era para reformar. Foi igual com Wesley. E eles tiveram que crer. Essa era a mensagem para essa era da igreja. Foi exatamente. Era isso que devia suceder. E alguém tinha que crer. E aqui estamos agora na era de Laodiceia. E nos tem sido ensinado que é nesta era de Laodiceia quando Cristo tem sido expulso da igreja. E quando tem estado batendo na porta, procurando entrar, então, ao ver o que está sucedendo, já sabemos em que era estamos vivendo. Estamos agora no final da história do mundo. O livro agora está sendo terminado. Algum dia será escrita a última linha e então fechará. E o tempo não será mais. Atualmente está se desenrolando um grande drama
Os anjos dos céus estão contemplando tudo. Nós sabemos o que é o drama. Essas coisas que realizam nos teatros. Os atores estão prontos e os podemos ver. Cada um produzindo sua parte. Podemos ver ao maligno fazendo sua parte, ou seja, o vilão do drama, como entra em cena com a sua astúcia para enganar. Porém, também podemos ver a igreja preparando-se para o rapto. Uma gloriosa cena. Podemos ver a presença de Deus indicando e produzindo este grande drama, que está predito aqui nesta Bíblia, que assim seria. Que tempo nos tem tocado a viver? Que tempo nos tem tocado viver? O tempo mais glorioso. Os homens de todas as eras anelaram viver neste tempo. Os profetas da antiguidade anelavam ver este tempo, porém não tiveram este privilégio que nós temos. Agora este foi o crente, porque viu, creu e disse: estamos plenamente convencidos que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia, e nisto cremos. Esse era o verdadeiro crente. Agora, antes de entrar na classe seguinte, vejamos outros crentes mais. Vejamos, pois, ao profeta Noé. Ele talvez fosse um agricultor. Porém, quando todos os zombadores e religiosos daquele dia, e a igreja havia chegado a tal grau de corrupção que Deus falou a Noé, ele disse que construísse uma arca. Noé não discutiu isto com Deus, mas creu que era a palavra de Deus. Imediatamente se pôs a preparar as coisas para a construção da arca. Esse é o verdadeiro crente. Não se põe a discutir as coisas quando você estiver plenamente convencido. Esse é o ponto final. É igual com qualquer, porque a fé vem pelo ouvir. É igual com qualquer um, porque a fé vem pelo ouvir. Se você vem sem importar com o que o médico lhe lá haja dito, pois ele lhe tem, digamos, diagnosticado o caso, e sem dúvida sabe exatamente o que está dizendo, segundo o que lhe tem mostrado seus aparelhos e segundo o que seu conhecimento lhe permite. Porém, o médico lhe tem dito que só a morte lhe espera. Logo oramos, e ao ver no futuro, vemos uma pessoa curada. Então não há mais o que fazer. Eles certamente entram nisto. E porque você crê, Deus tem falado, e você sabe que assim é. Quando nós cremos, então tem que acontecer. Porque a fé, ela opera a nosso favor, quando verdadeiramente cremos. Outro exemplo é deste pai que trouxe seu filho aqui e agora mesmo estão no culto. O menino havia caído e havia perdido a memória. Não recordava de nada, porém, instante depois da oração lhe perguntei seu nome e também quantos anos tinha, e me respondeu perfeitamente. E ali está normal, como qualquer outra pessoa. É que ele creu. Porque ele creu na palavra, ele creu na verdade, na promessa de Deus. E quando Deus diz algo, tem que ser assim. Agora, Noé creu em Deus e Noé foi considerado como um crente. Agora vejamos a Daniel. Quando a igreja estava cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus. E aí ele não importava o que eles diziam. Proclamaremos um decreto para que não ore a outros deuses, mas somente a esta imagem deste santo.
ou o que quer que fosse. Porém, Daniel não deu atenção a essas bobagens, porque ele havia ouvido a Deus e ele era o profeta e a palavra chegava a ele. E ali, quando dedicaram o templo, foi dito: se algum homem estiver angustiado, isso foi no tempo de Salomão, quando o templo foi construído e dedicado a Deus, e quando Salomão orou, se algum homem estiver angustiado, em qualquer parte, olhar para cá, para o lugar santo, e orar, então ouvirás dos céus. E Daniel creu em Deus, ele era um crente genuíno. E mesmo os leões não puderam comer, correto? Ele era um crente, ele tinha algo real, genuíno. Ele era um crente verdadeiro. Este é o crente verdadeiro, que crê na palavra de Deus. Porque quando Salomão construiu o templo, por ordem de Deus, e quando ele terminou a construção do templo, e ele orou para a dedicação do templo, e a Bíblia fala que o templo foi tão cheio da glória de Deus que os sacerdotes não podiam penetrar, por causa da glória de Deus. E Salomão, ele usou algumas palavras nas suas orações, dizendo que se alguém estivesse em problema, seja aonde estivesse, e olhasse em direção a este lugar, aquele templo lá que foi construído lá naquele dia lá, nos seus dias, e orasse a Deus, e Deus ouviria dos altos céus e os libertaria, os guardava. E Jesus Cristo sendo o templo de Deus, qualquer um de nós que se estiver em qualquer problema, em qualquer aperto nesta vida, e com fé olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e clamar a Deus, Deus enviará o socorro, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, assim diz a sua palavra. Com esta pequena ministração da palavra de Deus, eu rogo que você seja abençoado, guardado pelas potentes mãos de Deus. Que Deus te abençoe a todos. Que neste momento ocupar o seu tempo para ouvir uma pequena porção da palavra. Deus te honrará por isto, porque você deu a atenção para as coisas de Deus. Você ocupou um pequeno do seu tempo para as coisas de Deus. Porque aqueles que honram a Deus, a sua palavra, Deus o honrará. Mas aqueles que desonram a Deus, desprezam as coisas de Deus, também serão desprezados, serão envergonhados naquele dia. Mas que cada um de nós possamos estar com os nossos corações dedicados a Deus e a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.